presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui entre nós, representada pelos benfeitores espirituais que escolheram esta casa, Centro Espírita Paulo de Tarso, para servir a Deus e a Jesus. Então vamos todos juntos agora, elevando o nosso pensamento. Nosso pensamento já ficou bastante elevado ao entrarmos aqui, que a casa é preparada para esse momento evangélico, também com as leituras das mensagens que foram projetadas aqui, já foram trabalhando a nossa consciência, já foram trabalhando o nosso estado mental. Mas agora todos juntos vamos fazer uma oração acompanhando pelo pensamento. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e vamos pedir em nome de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo que os benfeitores espirituais possam ajudar a abrir os nossos corações para que possamos fazer a reflexão de um trechinho do Evangelho de Jesus e que possa tocar o nosso coração, a nossa mente, e que todos possamos sair daqui recebendo a assistência espiritual mais necessária para cada um de nós, e que possam também nossos irmãos que estão lá na sala de fluidoterapia, que eles possam servir de bons instrumentos do plano maior no momento do passe, e que também eles possam receber assistência espiritual. Assim seja, graças a Deus. Como a Luciana já falou, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, os itens de 1 a 4, a vida futura e a realeza de Jesus. Já estamos na faixa vibratória do Mestre, mas vamos entrar ainda mais na faixa vibratória dele, ouvindo um pequeno trecho aqui do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37, e 4 linhas aqui doutrinárias sobre a vida futura. Por estas palavras que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na terra. Então, objeto, nós estamos sendo convidados a refletirmos sobre uma importante preocupação que nós temos que ter com a nossa vida futura. E a nossa vida futura não é só após a nossa passagem para o plano espiritual.
A nossa vida futura começa no minuto seguinte, começa na hora seguinte, começa no dia vindouro, começa amanhã, começa hoje. Nós preparamos o nosso futuro em conformidade com o nosso entendimento, com as nossas ações, os nossos procedimentos e a nossa conduta. E aí, lá no livro dos Espíritos, foi perguntado aos Espíritos dessa maneira aqui, na questão número 1017. Em que sentido é preciso entender estas palavras de Jesus, quando ele disse: meu reino não é deste mundo? Aí, os Espíritos, entre outras coisas, cuidaram de dizer que Jesus trabalhou com o sentido figurado, que ele quis dizer que o reino dele atua nos corações puros, onde domina o amor e o espírito fraterno, e que aqueles ávidos pelas coisas terrenas, por agora estão afastados dele. Não com essas palavras, quando nós formos ler a resposta da 1017. Mas foi isso que ele quis dizer. Nós nos afastamos do reino dele, porque o que ele respondeu para Pilatos, ele quis dizer: por agora o meu reino não é daqui, porque essa morada está se apresentando com ganância, com ambição, com guerra, querendo tirar proveito uns dos outros. O movimento da religiosidade está corrompido, está distorcido. Então ele veio no momento oportuno. Por trás da fala dele, ele estava dizendo: o meu reino, o reino que eu quero estabelecer, é um reino de harmonia, é um reino de paz interior. É um reino que vem associar a justiça trazida por Moisés, vem juntar o amor nas mais variadas faces. Ele estava querendo dizer: eu quero e preciso instalar a fraternidade universal entre irmãos. Todos somos irmãos. Eu quero instalar o reino do amor, o reino do estendimento de mãos uns para os outros, o reino da colaboração mútua, o reino do não à guerra, do não à violência. É isso que eu quero edificar nos corações. E aí, nós temos um livro que se chama O Redentor, de um grande estudioso da doutrina espírita, Edgar Armon. Ele cuida de contar para nós, com base em estudos históricos e no Evangelho, ele cuida de contar para nós como foi a trajetória de Jesus quando ele deu início às suas pregações. No momento oportuno, aos 30 anos de idade, Jesus começa as suas pregações para trazer para a humanidade um salto evolucional, para juntar ao senso de justiça que já estava corrompido pelo clero sacerdotal da época. Ele veio nesse momento oportuno trazer a nova estruturação, a nova revolução positiva
para o seu cristianismo. E aí o clero ficou muito enraivecido com Jesus. Perceberam muito rapidamente, logo na primeira pregação dele, perceberam a sabedoria, o saber profundo de Jesus e começaram a articular entre eles que então Jesus estava pervertendo o povo, era um revolucionário e que precisava ter cuidado com ele. E quem era o clero da época? Edgar Armon nos dá conta que além do sumo sacerdote, tinha sacerdotes em graus maiores, sacerdotes em graus menores, encarregados também de servir no templo. Tinha trombeteiros, acendedores de lâmpadas, tinha acólitos em geral, tinha fiscais dos sacrifícios no templo, tinha mercadores que mercadejavam com animais, com perfumes, com muitas coisas no templo, pombos. Tinha guichês para fazer esses negócios todos e estavam corrompendo a essência da religiosidade. É o que nós fazemos e como agimos com a voz de Deus que veio para a terra. E Jesus veio dar voz. Ele veio trazer a voz divina, ele foi o portador da voz divina. E o Verbo se fez carne. Jesus veio trazendo a voz de Deus para trazer esse tocar o coração, tocar a mente, tocar entendimento. E esses sacerdotes, em todos os níveis, sobretudo os de grau maior, eles iam perder poder e prestígio. Os políticos da época, eles iam perder prestígio com a palavra que Jesus estava pregando, para que o povo se compenetrasse da esperança, da consolação que ele veio trazer. Então ele veio modificar o pensamento do povo sofrido e escravizado. Eles cobravam tributo no templo, cobravam também o dízimo, exigia dos camponeses uma parte da primeira colheita, exigia uma cabeça do animal do rebanho deles. E aqueles que não podiam ou que deixavam de pagar esse tributo, eles amaldiçoavam a produção daquela família. Dizia que a produção ou os bens que eles comercializavam era imundo e excomungavam a pessoa do templo. E aí eles não conseguiam mais o comércio com outras pessoas, pelo medo. As pessoas tinham medo. Olha, os sacerdotes lá no templo falaram que aquela mercadoria, que aquele produto, que aquela produção é imunda, trazia prejuízos, o povo estava escravizado. Então Jesus veio fazer uma revolução de ordem moral. Ele proclamava a liberdade espiritual, sentir a presença de Deus em espírito e verdade. Deus e o Evangelho trazido por Jesus deve ser vivenciado no coração, na mente e no entendimento, independente do templo. Então,
Eles viviam às custas do templo. Jesus está esclarecendo o povo. Aí fizeram o que fizeram para Jesus. Eles estavam cuidando, o sacerdócio da época, os intendentes, os doutos, escribas, fariseus, saduceus, políticos, juristas. Eles viviam às expensas do templo e estavam cuidando muito mais de práticas exteriores, abandonando a essência do movimento de religiosidade. E Jesus dizia: nós somos todos irmãos, tem que ter ajuda mútua, é liberdade espiritual, é espírito fraterno. E Jesus dizia sempre: se conhece a árvore pelo fruto. E se o fruto é ruim, a árvore tem que ser cortada e lançada fora. E eles entenderam a carga da mensagem e levaram muito a mal. Por isso que fizeram o que fizeram com Jesus. Jesus dizia: a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Jesus pregava na beira nos portos, nas praças públicas, nos montes. Então, como que nós vamos fazer? Não precisa nem de templo mais para tocar corações. Fizeram o que fizeram com o nosso mestre, chamando-o de revolucionário, de subversivo. Queriam continuar com a injustiça colocada. E Jesus veio dizer: eu trago a justiça, eu venho trazer paz, eu venho trazer um reino de harmonia. Então, a realeza de nosso mestre é de ordem moral. A realeza de nosso mestre é de ordem espiritual. E aí, quando ele fala no texto evangélico que ele veio dar testemunho da verdade, aquele que aceitar essa verdade no coração, na mente e na alma e começar a aplicar, mesmo que aos poucos, na nossa vida, ele já está preparando esse futuro que o mestre veio oferecer. Esse futuro da morada atual, que a terra é para todos. Os benefícios da terra são para todos. Ele, sabedor da nossa condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, ele veio trazer essa mensagem de esperança e veio trazer um código de amor e luz que, se aplicado, nós vamos desfrutar desse reino futuro na morada atual e mais ainda na morada futura, porque determina a nossa localidade espiritual que nós plantamos aqui com as nossas obras, com a nossa caridade, com o nosso esforço pela nossa transformação. Então, a realeza de Jesus, um modelo Jesus, o modelo mais perfeito, com a melhor psicologia, a melhor pedagogia para tocar o nosso coração, transformar a nossa vida aos poucos, porque a evolução não dá saltos. Nós temos que ir trabalhando a nossa transformação íntima com Jesus, e com Ele é mais fácil, para que possamos amealhar para a nossa vida individual a recompensa que Ele está se comprometendo
comprometendo conosco na vida futura, no futuro já desta morada atual e da morada vindoura, quando nós aprendemos com Ele, porque Ele tem um plano de aperfeiçoamento divino para cada um de nós, e Ele espera a nossa conscientização. Ele espera esse plano de aperfeiçoamento divino, que nós temos o dever de aprender, nós temos o dever de trabalhar por gosto, por necessidade e por amor, e ajudar, colaborar, seja o que for que estivermos fazendo em estudo e trabalho, colaborar com Deus na grande obra da criação aqui. E nunca atrapalhar a obra de Deus. Trabalhar no espírito fraterno, trabalhar na honestidade. Ele reafirma o mandamento que nós estudamos no domingo passado, o amor a Deus sobre todas as coisas, de alma, coração e entendimento. Isso é reconhecer a paternidade de Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. O bem que queremos para nós, o meu irmão também quer. E ainda ele sai da terra, mesmo sabendo, Edgar Armond nos ensina, que ele tem uma equipe espiritual de sustentação. E se ele quisesse, ele não precisava passar por toda a humilhação que ele passou. Quando ele diz: o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça, se ele quisesse, ele tinha palácios e servos à disposição dele, mas ele quis dar o exemplo para nós, e essa equipe de sustentação espiritual o ajudava muito. Ele era servido por eles quando os instava para as curas à distância. Então, se ele quisesse, ele tinha espíritos benfeitores sob o comando dele, para não passar por nada daquilo, mas ele quis mostrar para nós que a lei dele, o ensinamento dele é de amor, honestidade, é de amor, dignidade, é de solidariedade para com o meu irmão e humanidade, é de amor real e verdadeiro, fraterno, como aqueles irmãos que se amam e se gostam e que se entreajudam. E que isso é que vai sustentar as nossas escolhas, as mais simples de cada dia, em relação ao enfrentamento da dose do dia, que nós chamamos de rotina, e que nem sempre é rotina, não. Todos os dias nós deparamos com um enfrentamento para a nossa evolução, e ele sustenta as nossas escolhas. E ele parte daqui acrescentando o mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Então é isso que aí ele vem trazer para nós. E aí, falar da realeza de Jesus é lembrar da perfeição absoluta de ciência, de sabedoria, de bondade, de justiça, de completude, de compaixão, de piedade. E aí, Jesus, não busca reino de poder sobre a terra. Aí, no livro do Coração de Jesus, de José Carlos de Luca, o que Jesus diria para você hoje? Olha o que Jesus diria para nós agora. A minha revolução é interior.
A minha revolução é interior. O meu reino não é deste mundo de injustiça, desarmonia e desamor. O meu poder é o serviço ao próximo. A minha arma é o perdão. Essa é a arma de Jesus. A minha bandeira é a fraternidade. O meu programa de governo é o amor de uns para com os outros. É isso que Jesus quer implantar. Complementando com Chico Xavier, mensagem trazida por Carlos Bacelli. Ele diz: Chico, sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo não é um símbolo morto, não é alguém que se distancia de nós, não. Um mestre que nos haja abandonado, não, sobre a terra, aos poderes do mal. Não estamos aqui abandonados aos poderes do mal. Aceitemos nosso Senhor Jesus Cristo por hóspede invisível de nossas almas. Divino Mestre presente sempre, sempre e sempre, cada vez mais presente, orientando-nos o pensamento e a conduta. Chico Xavier. Então vamos trazer Jesus e os ensinamentos dele como hóspede da nossa alma, do nosso entendimento. Assim seja, graças a Deus. Com o coração e a mente bastante fortalecido, vamos renovar o nosso pedido a Deus para que, ao sentarmos lá na cadeira de fluidoterapia, possamos receber a assistência que nós estamos mais necessitando, mas sobretudo o toque de alma e o entendimento. Jesus, sê conosco agora, hoje, sempre. O futuro desta morada e no futuro da próxima, ajude-nos a carregar o esforço pela transformação íntima. Assim seja, graças a Deus.